Sabe aquele conhecido que brota do nada na sua casa num domingo meio-dia, dizendo que estava só passando por ali? Esse tipo de problema não existia na era vitoriana, porque as visitas eram todas controladas por um rígido sistema de regras de etiqueta. Então nesse vídeo a gente vai falar em detalhes sobre essas regras e discutir, a partir das fontes da época, se elas também eram praticadas aqui no Brasil. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se a sua carruagem casualmente, não mais do que casualmente, quebrou na frente da casa do seu pretendente rico, ele te convidou para entrar para assistir um vídeo e você acabou chegando nesse canal hoje, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala de história da moda e sobre como as roupas também contam a história das pessoas comuns. Mas fazemos isso com pesquisa histórica séria, a partir de fontes originais de cada época e dos estudos que estão sendo feitos nas universidades e nos museus. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito e de qualidade em língua portuguesa, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... No vídeo passado nós já falamos sobre os cartões de visita e como eles tinham regras próprias para serem entregues. Hoje nós vamos continuar de onde a gente parou, que foi com você finalmente recebendo uma resposta do cartão que entregou na casa daquela pessoa com a qual você precisa desesperadamente fazer amizade para entrar na sociedade local e finalmente ser convidada para uns bailezinhos da hora. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente aprender tudo sobre a etiqueta das visitas na Era Vitoriana. Na Era Vitoriana, fazer e receber visitas era uma responsabilidade feminina. Eram sempre as esposas ou mães de família que organizavam as visitas. E de acordo com os manuais de etiqueta da época, existiam 3 tipos de visita. As visitas formais ou de cerimônia, as visitas de compromisso e as visitas de afeto. Sendo que as visitas formais eram aquelas mais importantes e tensas que a gente costuma ver nas produções de época. Então vamos começar falando sobre elas. As senhoras elegantes costumavam abrir os seus salões para visitas durante o inverno e esperavam de suas visitantes uma etiqueta impecável. O horário era sempre vespertino, normalmente entre as 3 da tarde e as 7 da noite, exceto na França, que o horário de visita começava às 11 da manhã. Tornou-se um hábito ter um dia fixo para as visitas formais, o que permitia uma melhor organização, já que essas visitas exigiam que houvesse bebidas e comidas adequadas a um certo número de visitantes. A duração das visitas variava muito. A boa educação ditava que se você estivesse indo à casa de uma pessoa pela primeira vez, a visita deveria ser breve, entre 10 e 15 minutos. Se a anfitriã pedisse, você até podia ficar mais um pouco, porém não era para abusar. Mas mesmo nesses curtos 15 minutos, a visitante estava submetida a um julgamento muito detalhado por parte do círculo social de sua anfitriã. Causar uma boa impressão nesse momento poderia resultar em convites para visitar outras famílias de boa posição, e assim garantir a sua aceitação na boa sociedade. Ou convites para eventos como bailes e jantares, então pensa na pressão. Basicamente era um bando de mulher rica, desocupada, medindo a tampa do caixão umas das outras e julgando cada fio de cabelo, ou pelo menos os seguintes quesitos: se a visitante pertencia a uma família com bom nome, antiga ou de fortuna recente. A renda anual da família dela. Se ela tivesse um bom nome, mas pouco dinheiro, como no caso de uma nobre empobrecida, o nome da família ainda contava mais que o dinheiro em si. Se a visitante ou a família tinham algum escândalo na sua conta, por mais antigo e secreto que fosse, porque isso fechava muitas portas na sociedade. Se a visitante conhecia todos os códigos sociais e sabia se portar de acordo com a sua própria posição na sociedade, a roupa, o perfume, o penteado, a postura ao sentar, o modo de caminhar e o gestual eram algumas coisas que contavam muito na visita. Além disso, avaliava-se a capacidade da visitante de falar corretamente, com uma voz doce e sem erros ou usando palavras consideradas deselegantes, como sotaques do interior, por exemplo, e a capacidade dela de manter uma conversação agradável sobre os assuntos da moda entre as mulheres. As visitas aconteciam num cômodo específico, preparado para isso. A saleta de visitas geralmente tinha sofás e cadeiras estofadas, pequenas mesas onde eram servidos o chá e as comidinhas,
um piano e uma decoração com obras de arte que refletisse a riqueza da família e o bom gosto da anfitriã. Mas comentar sobre a decoração da sala, mesmo que fosse para elogiar, não era uma coisa bem vista, gente, porque isso passava a mensagem de que você era deslumbrada e não estava acostumada a circular na boa sociedade, então o negócio era olhar, mas fingir costume. Que eu sou rica! Era comum que a própria anfitriã servisse o chá para as visitas. Mas se ela tivesse uma filha solteira adolescente que ainda não tivesse debutado, essa filha podia servir o chá. Essa era uma das primeiras interações sociais que essas meninas tinham fora do meio da família. Especialmente a partir dos anos 1870, se tornou aceitável que a dona da casa recebesse as visitas usando um traje de chá, que era um vestido um pouco mais solto, influenciado por modelos do século XVIII e pela estética japonesa tradicional. Mas todo o resto da toalete dela precisava ser absolutamente impecável. Mas quem estava fazendo a visita não podia usar esse traje porque ele era informal demais para se sair com ele de casa. Então as visitantes usavam trajes de visita ou trajes de passeio em seda, com cores e decorações adequadas à sua idade, estado civil e à estação do ano. Usar roupa errada também podia te derrubar nesse processo, tá? Isso levava ao equivalente vitoriano do cancelamento, que era ninguém mais te convidar para visita nenhuma e você ficar completamente isolada da sociedade. Deus me defenderai! As visitas de compromisso eram muito parecidas com as formais em termos de local, mas elas aconteciam depois que o contato social já tinha sido estabelecido, como um tipo de manutenção das relações sociais. Elas eram feitas espontaneamente, em média 1 ou 2 vezes por mês, mas eram obrigatórias em alguns casos específicos, para apresentar felicitações de Ano Novo, mas também por casamentos, nascimentos, noivados e condecorações. As chamadas visitas de sobremesa, que ocorriam nos dias seguintes a um baile ou jantar como agradecimento pelo convite. As visitas de pêsames, no caso de um falecimento na família, mas elas só podiam ser feitas depois que passasse o primeiro mês de luto. Também eram usadas em caso de acidentes, doenças e prejuízos financeiros ou sociais que não sujassem muito o nome da anfitriã. E as visitas de puerpério, que só podiam ser realizadas 15 dias após o parto e apenas entre as 13 e as 5 da tarde, para não exasperar a mãe ou a criança. Por fim, existiam as visitas de afeto, que eram reservadas para as pessoas mais próximas da família. Elas aconteciam nos locais privados da casa, como escritório e quarto de dormir, principalmente no caso de familiares que estivessem doentes e de cama. Mas também no jardim, caso a família tivesse um. Mas, modista, os homens não participavam dessas visitas? Os contatos sociais dos homens aconteciam em outros espaços, como clubes e reuniões políticas. Um homem poderia passar na saleta de visitas da esposa só para dar um salve para as visitas, mas ficar ali não era aconselhado, porque as visitas eram para ser um ambiente feminino. Só que tinha uma ocasião específica em que pelo menos um homem da família precisava estar presente. E essa ocasião eram as visitas que uma moça recém-debutada recebia de homens solteiros interessados em cortejá-la. A presença de um homem adulto da família garantia que nada de errado aconteceria, mas também servia para fazer as negociações de casamento. Isso quer dizer então que os homens não faziam visitas, eles não se visitavam? Não, eles se visitavam, só que as visitas entre homens não estavam submetidas a todas essas regras. Tá, mas aí, tia modista, e como é que rolava coisa aqui no Brasil? Essas regras que nós vimos até agora são uma coisa muito típica da burguesia europeia, influenciada pelos costumes franceses e ingleses e também da burguesia dos Estados Unidos que copiava o que rolava na Europa. Aqui no Brasil, esses costumes burgueses demoraram um pouco mais para se estabelecer. Eles pegaram mesmo foi durante o reinado de Dom Pedro II, especialmente depois de 1850. Uma das principais fontes que a gente tem sobre etiqueta no Brasil desse período é o Código do Bom Tom, um manual que foi escrito por um padre português e impresso em Paris em 1845. E que, apesar de não ser publicado no Brasil, ele vendia muito bem aqui e trazia conselhos para as pessoas ricas que viajavam entre Portugal, França e Brasil. Mais tarde, em 1900, tivemos uma atualização desse livro com os novos costumes reinantes do país. Na real, era um livro completamente novo, mas que aproveitou a popularidade do anterior e usou o mesmo título, basicamente. De acordo com o novo Manual do Bom Tom, aqui existiam apenas 2 tipos de visitas: as de obrigação e as de própria vontade. Sendo que as de obrigação seriam feitas apenas pelos amigos íntimos e parentes, e as de própria vontade, pelas pessoas que tivessem civilidade e soubessem viver. E aparentemente aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, não existia aquela restrição da Europa de que as visitas fossem feitas só pelas mulheres, muito pelo contrário. Porque, inclusive, o novo Manual do Bom Tom chega a dar dicas de como é que os homens deveriam se vestir e como é que eles deveriam se comportar nessas visitas.
Não tenho necessidade de dizer que não se deve fazer uma visita sem vestuário muito decente. Digo, chapéu, casaco e calças pretas, colete e lenço do pescoço brancos, sapatos invernizados. Porém, para com parentes e amigos, basta sobrecasaca. E indica que quando um homem chegava, todos os homens presentes se levantavam. Mas se fosse uma mulher que chegasse, todas as pessoas que estivessem na sala se levantavam. E o horário em que essas visitas aconteciam também era ligeiramente diferente por aqui. Quando se fizer ou pagar uma visita, nunca deverá ser a horas impróprias, digo, as horas de jantar, de almoçar ou do trabalho. O serão, isto é, das Ave-Marias até às 9 horas, é a ocasião mais apropriada. Um costume que muito provavelmente está relacionado com as características climáticas do país, porque no horário anterior, às 6 horas da tarde, o calor estava rachando o coco das pessoas e basicamente dava para fritar um ovinho vitoriano na calçada. Então faz sentido que o momento de fazer visitas e de as pessoas se reunirem em ocasiões sociais fosse no fim da tarde, quando a temperatura estivesse um pouco mais amena. Na Europa, era costume que os conhecidos visitassem quem havia retornado de viagem, mas aqui no Brasil acontecia o contrário. E uma outra coisa que eu achei muito interessante do novo código do Bom Tom foi a dica de como saber quanto tempo você deve se demorar em cada visita. Quando se mandar alguma pessoa que se assente, não deve ela esperar que lhe tragam cadeira. Vá mesmo buscá-la e assente-se no lugar que lhe indicarem com a mão. Não se indicando o lugar, deve assentar-se entre o dono da casa e a porta da entrada, e faça uma visita curta. E a versão feminina da regra que é: uma senhora não deve tirar o seu chapéu e a capa sem que seja a isso convidada. Não se convidando, a sua visita não deverá passar de um quarto de hora. Na verdade, tem muitas outras coisas curiosas e legais nesse livro e outras bem estranhas. Então me conta aqui nos comentários se você quer que eu grave um react com as regras de etiqueta brasileiras do século XIX. Todas as referências dos textos que eu cito e dos que eu usei na pesquisa desse vídeo estão na descrição do vídeo. Mas se você curte nosso trabalho, você também pode ter acesso direto à minha biblioteca pessoal com todo esse material e ainda ajudar o canal a se manter. Com valores a partir de R$10 mensais, você contribui para que a gente possa continuar produzindo conteúdo histórico de qualidade, em língua portuguesa, e de forma gratuita para o público brasileiro. Você pode se tornar membro aqui no clube de canais do próprio YouTube usando seu cartão de crédito, lá no apoia.se/amodista do Desterro, com cartão ou boleto, mas você também pode pingar um Pix pra gente através da chave que está aparecendo aqui embaixo ou do QR Code que está aparecendo aí na tela. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário nesse vídeo e dar uma conferida nesses outros conteúdos sobre os costumes de outras épocas que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.